Força feminina. Mulheres ainda ocupam poucas vagas gerenciais no mercado de trabalho. Na Alemanha, a inundação histórica deixa mais de 100 mortos. Dia Mundial das Competências da Juventude proporciona oportunidade única para o diálogo entre jovens e empresas. Delegação brasileira começa a chegar em Tóquio para as Olimpíadas. Fiquem com a gente, é agora no Comunica Mais. Olá, está começando o Comunica Mais. Aqui você confere o que é destaque no Brasil e no mundo. Abrimos o programa de hoje falando de um assunto sério. Você sabia que as mulheres recebem, em média, 22% a menos que os homens no mercado de trabalho? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de a participação feminina no mercado de trabalho ter aumentado nos últimos 5 anos, as mulheres ocupam cada vez menos cargos gerenciais. Confira mais detalhes na matéria de Diana do Vale. As mulheres vêm cada vez mais conquistando espaços na sociedade e se inserindo em profissões que antes eram restritas apenas ao sexo masculino, mostrando que existe sim o espaço para todos os gêneros no mercado de trabalho. Além das diversas dificuldades que nós mulheres enfrentamos no meio profissional, a inserção em profissões que ainda possuem estigmas está bem maior. Um levantamento feito pelo IBGE, divulgado em março de 2021, mostrou que em 2019 a taxa de participação das mulheres na força de trabalho aumentou 2,9 pontos percentuais em 8 anos. Os homens ainda dominam algumas áreas, como a esportiva, de construção, política, tecnologia e engenharia, mas a tendência atual é animadora para o gênero feminino. Girl Power total. As mulheres da oficina Meu Mecânico mostram que podem superar o preconceito na área em que atuam. No início aconteceram algumas situações, com os homens machistas, mas o carinho das pessoas é tão grande, os clientes tratam a gente com tanto carinho, querem aprender com a gente, que isso é um incentivo para você continuar e não desistir, né? A diretora executiva da Mecânica Especializada do Centro-Oeste, Landtech, Michele Faria, explica sobre a importância da mulher ganhando espaço no mercado de trabalho em profissões que antes eram preenchidas apenas por homens. A gente quebra vários paradigmas, porque a gente tem que batalhar mais até pelo espaço, porque os homens ainda têm esse preconceito de que a mulher não entende de mecânica, não entende de carro. Não é fácil a gente estar na posição que eu estou hoje, gerenciando mecânicos, trabalhando com clientes, explicando realmente o problema do carro dele. Ainda tem que quebrar muitos e muitos paradigmas. Nenhum direito foi dado às mulheres. Tudo foi conquistado com muita luta e protestos, principalmente no Brasil. Apesar de a Organização das Nações Unidas ter estabelecido em 1975 o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, os avanços rumo à igualdade apresentam ainda várias barreiras. Isso inclui o espaço da mulher no mercado de trabalho. Contrariando a ideia de sexo frágil, as mulheres ocupam espaços profissionais diversos e se destacam cada vez mais. Você tem que ser forte, não desista, como eu não desisti. O machismo existe e sempre vai existir. Agora cabe a nós passar por cima disso e mostrar que a gente tem potencial, né? Pois é, Bárbara, o IBGE também mostrou que, infelizmente, esse número é maior com mulheres negras e mulheres com filhos. E é por isso, William, que é tão importante a gente divulgar esse tipo de estudo, para a gente poder combater esse tipo de preconceito. Exatamente, Bárbara. Trazemos agora outro assunto que tem preocupado os brasileiros. Na ausência da rotina escolar, jovens e estudantes que passam mais tempo diante das telas e trocam a noite pelo dia apresentam com mais frequência sintomas da depressão e ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E os profissionais da saúde indicam que a melhor forma de lidar com essa questão é procurar o apoio de uma equipe multidisciplinar.
Com o fechamento das escolas e eventos cancelados, adolescentes perdem a oportunidade de participar de encontros presenciais, conversar com amigos e praticar esportes coletivos, entre outras atividades fundamentais para o seu desenvolvimento e bem-estar. Porém, ficar em casa impôs uma nova forma de viver e se relacionar, e o prolongamento e a incerteza do fim do isolamento podem gerar ansiedade e estresse entre os jovens. Ruth, que é estudante, percebeu de perto as dificuldades enfrentadas pelo coronavírus. Com o isolamento social, tivemos que nos ausentar do contato físico, apenas por meios eletrônicos, e com isso veio vários problemas psicológicos, ressaltando a ansiedade, que mexeu com vários adolescentes. Eu fui um deles. O isolamento trouxe dificuldades em lidar com situações estressantes. É um tempo de incertezas, onde ninguém se preparou. Ninguém tem uma resposta. O Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo a pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, o Brasil é o país que tem mais casos de ansiedade e os especialistas alertam para o risco da ansiedade causada pelo coronavírus. Podemos observar o nível de estresse. Aumentou significativamente o nível de estresse, as crianças passaram a se isolar mais, a ter muito mais tempo de tela na tela dos celulares e dos computadores, apresentando um transtorno de ansiedade generalizado, com nível de irritabilidade, agressividade, baixa tolerância à frustração. Então, os pais devem ficar de olho nesses sintomas e procurar ajuda sempre que possível. É importante a presença dos pais na vida dessas crianças e escutarem as suas queixas para que não fique adiando uma solução que eles podem ter no momento. E ainda falando de saúde, no inverno os sintomas de alergias ficam mais intensos. Isso porque o frio e o tempo seco acabam irritando as vias respiratórias e deixando a pele mais ressecada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, 30% da população possui algum tipo de alergia. A rinite é uma das taxas mais altas, atingindo cerca de 25% das pessoas em todo o mundo, seguido pela asma alérgica, que acomete mais de 20% da população mundial. Veja agora dicas de como amenizar os sintomas dessas alergias na matéria de Igor Secato. Você provavelmente já teve algum tipo de alergia ou conhece alguém que tenha. 30% da população possui algum tipo de reação alérgica, seja asma, rinite ou até mesmo intolerância à lactose. A alergia é uma resposta do sistema imunológico, que pode ser inofensiva ou exagerada em alguns casos. Mas o que realmente ocasiona esse tipo de reação em nosso corpo? Bom, alergia para mim é algo que o seu corpo ele tem irritação por alguma coisa. No meu caso, eu tenho rinite, desde quando eu me entendo por gente. Bem, alergia, né? Alergia é uma reação do organismo, do corpo a substâncias, né, que não são do próprio organismo mesmo. A alergia que eu tenho rinite e sinusite, né? A rinite que o Cássio e o Luiz possuem é uma das alergias mais recorrentes entre os brasileiros. Pois é, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, se você perguntar para pelo menos 3 conhecidos seus, com certeza um deles tem a rinite. A alergia, ela é uma herança genética, tá? Onde a pessoa que nasce de pais alérgicos tem uma chance maior de desenvolver. Dentro das manifestações alérgicas, temos o que a gente chama de rinite alérgica, que é desencadeada principalmente pelos ácaros, que são esses ácaros que vivem no meio da poeira dentro de casa. Então, a maior concentração de ácaros que eu tenho na minha casa é no meu quarto, principalmente no meu colchão e no meu travesseiro. A rinite está presente nos humanos bem mais do que imaginávamos, e todos possuem algum tipo de alergia. Mas apesar de não ter cura, nos dias de hoje existem tratamentos cada vez melhores e eficazes. Nós do Comunica Mais preparamos algumas dicas de como ter sua vida facilitada e amenizar um pouco essas alergias. Quando eu tenho pacientes com sintomas de rinite por mais de 4 semanas, durando mais do que 4 vezes na semana, eu tenho que fazer um tratamento contínuo. Quando é uma rinite de forma ocasional, por exemplo, por epitélio de animais, onde eu tenho alergia a gato e vou visitar um colega que tem gato, eu posso ter rinite naquele momento.
Então eu posso tomar somente um antialérgico, já vou resolver. Então, se o sintoma ele é esporádico, intermitente, um antialérgico é o suficiente. Mas se o sintoma ele é persistente, eu preciso utilizar o medicamento de forma contínua. Pois é, Bárbara, eu já anotei algumas dicas aqui porque eu sofro de 2 alergias, rinite e intolerância à lactose. Pois é, Will, mas você que está nos assistindo aí, corre lá nas nossas redes sociais e compartilha também o que você faz para não sofrer tanto com a sua alergia. E mudando de assunto, as ferramentas da chamada quarta revolução industrial estão cada vez mais tecnológicas, e isso nós já sabemos. Mas você já ouviu falar da selfie do futuro? Pois é, esse é o assunto do nosso primeiro Minuto C+ de hoje. Acompanhe. A fabricante chinesa de celulares Vivo anunciou uma grande novidade na última semana, um smartphone com drone. A proposta da empresa é que o dispositivo seja conectado com o celular e voe sempre que acionado. O programa, batizado de Selfie do Futuro, deve conter sensores infravermelhos que auxiliam para que o equipamento não entre em colisões. O aparelho já está disponível para venda na Amazon. Legal essa ideia, né? Confira essas e outras notícias de variedades apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está ao lado ou acessando o site www.portalcemais.com.br. E se o drone já era inovador, imagina esse que agora vem conectado ao celular. Uma tecnologia tremenda. Eu não sei você aí, Bárbara, e o pessoal aí de casa, mas eu achei incrível. Você pode ser seu próprio cameraman e registrar imagens espetaculares. E agora vamos às notícias internacionais. A Alemanha registra inundação histórica com mais de 100 mortos. Confira essa e outras notícias no Comunica Mundo. Na última semana, a Alemanha registrou uma inundação histórica após a passagem de uma tempestade. Rios transbordaram, carros foram levados pela correnteza e milhares de pessoas ficaram ilhadas. Mais de 100 moradores do país europeu morreram e pouco mais de 1.000 seguem desaparecidos. As chuvas também causaram estragos na Bélgica, Holanda, França, Suíça e Luxemburgo, porém com menos intensidade. Esta é a maior tragédia natural que aconteceu na Alemanha. Mudando de assunto, uma boa notícia. A Torre Eiffel, o principal cartão postal da França, foi reaberta ao público após 8 meses fechada, devido à pandemia da Covid-19. A volta da atração turística se deu após o número de contágios ter estabilizado no país e o governo flexibilizar as medidas restritivas. Para visitar o cartão postal do país, é necessário estar completamente imunizado ou ter teste negativo do coronavírus feito 48 horas antes da ida ao local. Fechando o Comunica Mundo, Dubai sempre foi uma cidade encantadora, não é mesmo? Vejam só essa. A capital do Emirados Árabes Unidos inaugurou a piscina mais funda do mundo. A estrutura possui 60 metros de profundidade e precisa de 14 milhões de litros de água para ficar completamente cheia. Até o final deste ano, o local deve ser aberto à visitação para o público. Por enquanto, o piscinão árabe está sendo locado para gravações e aulas de mergulho. Legal, não é mesmo? Bárbara, eu volto com você. Olha, eu não sei se eu teria coragem de entrar num lugar desse, mas já deu para ver nas imagens que o piscinão tá bonito. Lindo pra caramba, né, pessoal? E olha só, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem informações do esporte, NBA e Olimpíadas. Não saia daí, voltamos já.
Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E estamos de volta com o Comunica Mais, o programa feito para você e com a sua participação. Deixe lá seu comentário no nosso WhatsApp, 41 99897 6423. 41 99897 6423. No dia 15 de julho é comemorado o Dia Mundial das Competências de Jovens. A data procura dar visibilidade a mais de 1 bilhão de jovens entre 15 e 24 anos, que representam cerca de 16% da população mundial. Veja mais informações sobre esse dia na reportagem de Diana do Vale. Em 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de julho como Dia Mundial das Competências de Jovens. A data tem como principal objetivo celebrar a importância estratégica de equipar os jovens com competências para o emprego, trabalho digno e empreendedorismo. #necessário. Desde a declaração da data, eventos do Dia Mundial das Competências da Juventude têm proporcionado uma oportunidade única para o diálogo entre os jovens, instituições de educação, além de empresas, organizações também de empregadores e trabalhadores, legisladores e também parceiros de desenvolvimento. A professora de Gestão de Pessoas do IBMEC de Brasília, Mara Biwank, explica sobre a importância do conhecimento e desenvolvimento do jovem para que se tenha uma boa formação. Em essência, o conhecimento cria possibilidades de escolhas. E é nesse sentido que nós precisamos pensar na formação. O mais importante é que se siga um caminho, ou seja, que você olhe para você, veja quais são as suas habilidades, quais são as áreas que mais te interessam, as áreas que você se sente envolvido, que você tem desejo de conhecer, de trabalhar com, para você poder fazer aí o investimento. A formanda Natália Tavares explica sobre a importância das entrevistas de emprego avaliarem os jovens pelas suas habilidades, não somente pelas experiências. É muito importante que as entrevistas sejam práticas e dinâmicas, pois assim vamos ter realmente uma avaliação dos requisitos daquela vaga e não deixando de contratar pessoas bem capacitadas por falta de experiência. Então é muito importante o reconhecimento dessas questões e a implementação de diferentes programas na sociedade e empresas, para que cada vez mais possamos assegurar a absorção dos jovens no mercado de trabalho. Fica a dica! Gente, olha só, no mês de julho também é celebrado o Dia dos Protetores de Florestas. A data serve para a reflexão sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Acompanhe. O dia 17 de julho é comemorado o Dia do Protetor de Florestas. Esse dia traz a importância do cuidado e proteção das espécies, além do personagem do folclore, o Curupira. Segundo a lenda, esse ser protegia as florestas do desmatamento e caça dos animais, sendo um símbolo muito importante. Por isso, nossa equipe conversou com o Eduardo e o Gabriel para ver o que acham desse dia e se conheciam o Curupira. O dia 17 de julho é muito importante porque eles utilizam uma data comemorativa para o protetor da floresta, Então utilizam a imagem de um personagem, que é o Curupira, ao qual eu conheço muito pouco da sua história, porém eu sei da importância da causa, As ações que eles promovem nesse dia é de quê? Preservar a biodiversidade. Acredito sim na importância desse dia, eu acho que vale a conscientização,
mas desde que ela não seja somente no dia 17, e sim durante todo o nosso dia a dia. No caso da infância, por exemplo, para mim, né, teve sempre essa presença do ser folclórico, né, do Curupira, aquele ser que tem os pés virados e anda na mata. Para quem não sabe, floresta não é só um acumulado de árvores, mas envolve toda a diversidade de seres vivos, regime das chuvas e até os ventos. Mas por conta de diversas queimadas ao longo dos anos, desmatamento e indústrias madeireiras ilegais, a biodiversidade vai diminuindo. No Brasil e no mundo, as espécies de plantas e animais sofrem. Quantos por cento das duas vocês acham que são afetadas? Olha, eu acredito que uns 75% das plantas e animais estão ameaçados e tal. Não sei, tô certo? Se formos falar em números, eu acredito que pelo menos 25% corra o risco, né, das plantas, das árvores, das florestas. A resposta certa seria que nos dias de hoje, nas Américas onde fica o Brasil, 31% da nossa fauna, como os animais, e da nossa flora, desde essa pequena plantinha até uma floresta inteira, são afetadas pelas ações do homem. Até 2050, é estimado que essas espécies sumam, infelizmente. A gente vai falar da importância delas para a sobrevivência, tanto do homem quanto dos animais que habitam nela. Então ela é fundamental, né, para a vida do homem na Terra. Pois é, nossas florestas e o ambiente em volta correm riscos. Para isso é preciso que as atitudes sustentáveis comecem logo. É importante lembrar que as florestas cobrem 30% do planeta Terra, mas 80% dos seres vivos que conhecemos vivem neste ambiente. E que os cuidados que devemos tomar com os recursos naturais estão diretamente relacionados ao nosso bem-estar e também à nossa qualidade de vida. Então fica o alerta, cuide do planeta, afinal ele é a sua casa também. E mudando de assunto, algo um pouco mais descontraído, né, Bárbara? Vamos agora conferir com a Letícia Mascarenhas dicas do que assistir em casa durante a pandemia. Foi publicada a lista das indicações ao Emmy 2021 e a gente vai falar disso. Dentro das nomeações, WandaVision, série da Marvel, foi uma das indicadas para a categoria de melhor minissérie e é um dos grandes destaques da lista, somando 23 indicações, desde as categorias principais até as técnicas. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. E ainda falando de WandaVision, os protagonistas Elizabeth Olsen e Paul Bettany também receberam indicações de melhor atuação em minissérie por seus papéis nessa série da Marvel. Além disso, The Crown, da Netflix, série que conta aí a história da Rainha Elizabeth desde o seu casamento em 1947 até os dias de hoje, também é destaque nas indicações, junto com The Mandalorian, do Disney Plus, e The Handmaid's Tale, além de outras mais. Bom, a cerimônia oficial do Emmy 2021 acontecerá no dia 19 de setembro nos Estados Unidos e terá como novidade a transmissão via streaming, para a gente não perdê-la. Até logo! Ainda falando de cultura e dando sequência à nossa série de reportagens em homenagem ao mês do rock, confira como surgiram os estilos mais pesados desse gênero musical. Entre as ramificações do rock, o gênero metal pavimentou o caminho para inúmeros subgêneros. Aqui você encontra o death metal, power metal, black metal, gothic metal e até mesmo o viking metal. É inevitável pensar como bandas clássicas de heavy metal influenciaram tudo que veio a partir dos anos 70. E foi a partir daí que os primeiros clássicos do rock pesado começaram a influenciar outras gerações também. Foi uma noite de sexta-feira 13, 1970, com o lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath, que o metal viu nascer as mais extremas, criativas e curiosas variações que o estilo poderia ter. E é evidente que o heavy metal, com toda a sua história interligada ao rock, ganhou espaço na história da música. O estilo musical derivado, em suas raízes, do rock, tem seu surgimento relacionado a um acidente. O guitarrista Tony Iommi ainda trabalhava em uma fábrica inglesa quando perdeu a ponta de 3 dedos. O músico conseguiu construir uma espécie única de tocar e criou a marca registrada do Black Sabbath, um som pesado e considerado por muitos assustador.
Durante os anos 70, o metal, embora tenha sido um subgênero do rock, se transformou em um estilo original e muito complexo. E é claro que no Brasil, país onde a maioria das pessoas mundo afora associa ao samba, também fica conhecido por sua enorme cena do gênero. Sem dúvida alguma, foi o Sepultura, porque ele manteve durante toda a carreira e ainda mantém um tipo de sonoridade muito distinta, embora usando todos os elementos do metal internacional e aliando tudo isso a uma base de rítmica completamente diferenciada em relação às outras bandas. Então, sem dúvida alguma, a banda que personifica com a melhor qualidade do mundo todos os parâmetros, os titanes do heavy metal no Brasil e no mundo é o Sepultura. E entre a cultura do heavy metal e suas infinitas variações, é claro que o gênero se tornou base para centenas de outros gêneros e subgêneros. No nosso último episódio, a gente vai falar sobre todas essas ramificações caracterizadas por diversos estilos do rock, com a harmonização do metal e até mesmo com elementos do hip hop. Então não percam! E chegou o momento de falar de esporte. Veja quais times da delegação brasileira já está em solo japonês e se prepara para as Olimpíadas. Oi pessoal, será dada a largada dos Jogos Olímpicos em Tóquio na próxima sexta-feira, dia 23. Nesse dia, deve acontecer a cerimônia de abertura do torneio, que contará com as competições desportivas, tiro ao arco e remo. As competições seguem até o dia 8 de agosto na capital japonesa. No último domingo, a atleta brasileira Ana Sátila embarcou para o Japão e foi a primeira da delegação nacional a pisar em solo japonês. As seleções de vôlei também desembarcaram na capital, na tarde do dia 14. E por último, a equipe brasileira de judô chegou ao local no dia 10. E na quinta-feira foi confirmado pelas autoridades locais que pelo menos 8 funcionários onde a equipe está testaram positivo para a Covid-19. O estabelecimento garantiu que nenhum dos trabalhadores do hotel tiveram contato com a delegação brasileira. Para saber essa e mais outras informações, acesse o nosso portal através do QR Code aqui embaixo. Até mais! E tem mais destaque de esportes. Confira como foi a final da Copa América e da Eurocopa com Matheus Suzin. A Eurocopa e a Copa América conheceram seus vencedores. E na matéria de hoje iremos falar sobre como foi essas finais. E olha, foi muito emocionante. Começando com o nosso Brasilzão aí, que infelizmente perdeu a final para os hermanos. 1-0, gol do Ángel Di Maria. O jogo depois foi truncado pra caramba. Eu até uma hora comecei a me perguntar, será que eu tô assistindo futebol ou UFC? O tanto que bateram no Neymar é brincadeira. Mas infelizmente o Brasil acabou sendo derrotado e o Messi enfim ganhou um título pela seleção. E falar de Eurocopa então, 1-1 foi o jogo Itália e Inglaterra, um jogo super emocionante. Mas a Itália se recusou a perder um título com o gol do Luke Shaw. E daí empatou o jogo e nos pênaltis ganhou. E teve um herói. Donnarumma fez um excelente campeonato e nos pênaltis na final pegou 2 pênaltis, ganhou, foi espetacular. Itália enfim ganhou a Eurocopa depois de 53 anos. A Inglaterra continua sem ganhar nada. E da tela para o estúdio recebemos agora Matheus Suzin para falar sobre os jogos da NBA. Seja bem-vindo, Matheus. Salve Will, salve Bárbara, salve Piazadinha, isso mesmo. Hoje iremos falar sobre a NBA, mais precisamente as finais. De um lado temos Phoenix Suns, atual campeão da sua conferência, e do outro Milwaukee Bucks, comandado pelo grego MVP das últimas temporadas, Giannis Antetokounmpo. Esse jogo está sendo um espetáculo e muito equilibrado, isso mesmo que nós esperamos numa final de NBA. E espero muito que vá até o jogo 7, para dar muitas emoções, bolas no final, no último momento, e com certeza é um espetáculo. CP3 de um lado, o grego do outro. Muito legal, Matheus. E você que está acompanhando essa temporada toda, você acha que vai dar para o Phoenix Suns levar o primeiro título? Então, Bárbara, eu espero muito, mesmo com a camisa aqui
do grego, eu espero que quem vença seja o Phoenix Suns, mas por conta do CP3, o Chris Paul é um grande jogador, é considerado um dos melhores armadores da história da NBA e ele merece esse título. E para conseguir esse título, ele tem a parceria do Devin Booker. É um grande jogador, mata a bola de 3, dá enterrada, faz assistências, é um grande jogador. E a junção da dupla ali, eu espero sim que vença e bata no grego Giannis Antetokounmpo. Matheus, e o NBA, o basquete, aliás, não é tão comum aqui no Brasil. São 7 jogos. Você poderia explicar para o público como que funciona essa dinâmica? É claro, Will. Então, todo mundo está acostumado com a melhor de 3, né? Faz ali o 2-on-1 e tudo mais. Assim, na NBA é melhor de 7. Aqui no Brasil, no novo Basquete Brasil, é melhor de 5. Quem fizer 3 antes ali, mata a série. 5 jogos, quem fizer 3 primeiro, ganha. Lá na NBA são 7 jogos. Quem fizer 4 primeiro, ganha. Isso mesmo, são os primeiros 2 jogos no melhor chaveamento, na equipe que teve o melhor chaveamento na temporada regular, depois 2 jogos no outro estágio da outra equipe. E assim vai, daí um jogo lá, um jogo cá. Quem fizer 4 primeiro, vence, encerra a série. No momento, nessa final, temos 2-2. O Phoenix Suns abriu 2-0 e quase fez o 3-0. 3-0 que nunca foi revertido em uma final de NBA. Mas o Milwaukee Bucks se redimiu. Chris Middleton fez um excelente jogo e empatou a série. 2-2 e olha, gente, tá pintando o jogo 7. Muito obrigado, Matheus, pelas suas informações. Vamos continuar ligado, então, porque tem bastante jogo para rolar ainda. Exatamente. E, gente, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem com muitas informações, não é mesmo, Bárbara? É isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Tchau.